Nesse vídeo, a gente vai construir uma curva em C, o que parece algo simples se você olha visualmente, mas de forma matemática, como que a gente chega nessa percepção? Como a gente consegue desenhar uma linha curva entre dois pontos, né? Então, esse é o propósito desse vídeo. É simples, é matemática básica, eu diria, mas enfim, é uma coisa divertida aí que eu tô aprendendo recentemente. Então, vamos lá, eu quero trazer uma noção matemática e depois a gente vai criar isso com programação utilizando o Raylib ali. Então, beleza. Bom, eu vou criar aqui primeiro uma pasta de docs, né? Dentro dessa pasta de docs eu vou criar o meu arquivo samples, não, examples.scali.math.svg. E daí ele vai me dar esse scali_draw aqui. Então, beleza. Novamente, voltando para o objetivo do qual eu tô falando, é o seguinte: a gente vai ter o segmento de reta, né? Então a gente tem nosso segmento de reta aqui. A gente vai ter o nosso ponto A e o nosso ponto B. Então, no nosso ponto A e no nosso ponto B, vamos supor que a gente quer achar o meio desse segmento de reta, né? Vamos supor que a gente quer achar justamente essa parte do meio aqui. Onde fica o meio? Sei lá, finge que aqui tá no meio. Aqui é o meio. Não é não, mas finge que tá no meio. Então, vamos assumir um valor para o A sendo 10, por exemplo. Porque vamos imaginar também que isso aqui está dentro de uma window ali, né? Então, sei lá. Supor que aqui começa no 10. Nosso x é 10 aqui. Ou vamos supor que tivesse mais uma linha para a esquerda aqui também. Mas a janela deixa mais claro para o que a gente vai fazer. Então, e aqui o ponto B é 20, né? Então, para a gente achar metade, a metade é 15, né? Então a gente sabe que o tamanho disso daqui, de 10 até 20, é 10, né? Justamente para que fique muito fácil de entender. Então a metade aqui vai ser 15. Tá? Então como que a gente pode achar isso, né? Bom, primeiro a gente precisa descobrir o tamanho. Para a gente descobrir o tamanho, a gente vai pegar aqui praticamente o ponto B e subtrair do ponto A. Dessa forma a gente vai ter essa região aqui, né? Então, se isso estivesse num gráfico, seria mais ou menos algo assim. Daí a gente teria... Dá até para copiar aqui. Opa, é copiar, né? Não é tirar de lá. Então, a gente tem esse tamanho que a gente não quer saber, né? Daqui. Então, se a gente quer descobrir, descartando esse tamanho, a gente pega o ponto B, né? Que é aqui, e subtrai esse ponto A, que vai restar só essa parte verde daqui, então. Né? Então, é isso. Então, e o tamanho disso aqui vai ser 10, né? Então, W vai ser 10. E aí, beleza. Então, para a gente descobrir, B menos A. E aí, se a gente quiser pegar metade, a gente pega multiplicando por 1 sobre 2, né? Ou por meio, né? No caso. Mas a gente vai chamar isso aqui de T. Que a gente pode chamar de T porque a gente pode escolher um pedaço de cada parte daqui. Então, isso aqui vai de 0 até 1. Então, esse T, obrigatoriamente, a regra dele é que ele vai de 0 até 1. Então, isso aqui sempre tem que ser um número fracionado que vai de 0 até 1. Beleza, esse é o primeiro ponto. Beleza, o segundo, no caso, né? Então, agora a gente pode assumir um valor para o t como zero. Se a gente assumir o valor para o t como zero, o que acontece? Isso aqui vai zerar, porque independente do valor que dê entre b menos a, se for zero, zero vai zerar tudo, vai ficar zero. Só que a gente não quer que ele zere, né? A gente quer que ele comece a partir de 10, que é justamente o ponto que a gente quer, né? Que ele comece a desenhar a linha. Então, a gente sempre vai somar aqui a mais isso daqui. Então, se isso aqui for A mais 0, vai começar a partir disso daqui. Se isso aqui for 1, o que vai acontecer? Ele vai subtrair ali o A, vamos supor que o A é 10. Então ele subtraiu 20 menos 10 ali, ficou 10 quando ele soma
10 mais 10 dá 20, ou seja, o ponto, quando é 1, ele vai até B. Então, a partir disso, agora a gente consegue controlar isso começando de A, indo até B, e a gente consegue ter esse controle, né? Essa é uma das formas de você criar essa conta, mas também ela pode estar como 1 menos A, 1 menos T, na verdade, vezes A, mais TB. Então ela pode estar dessa forma. O que, se a gente quiser manipular essa equação aqui, que a gente fez aqui em cima, é praticamente a mesma coisa. A gente faz distributividade entre esses dois termos, né? Então a gente distribui o T para o B e o T para o A, né? T para o B e o T para o A. Daí ele fica A mais TB menos TA, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode trocar, né, a posição desse termo aqui, da comutatividade, da adição e subtração, a gente pode simplesmente pegar esse menos TA, né? Claro, a gente tem que incluir o sinal, e coloca aqui. Daí a gente tem que somar, né, agora, com isso aqui. Então fica A menos TA. Se a gente botar esse termo aqui isolado, para a gente analisar ele com mais calma, a gente consegue fazer aqui praticamente uma distributividade inversa, que é, vamos assumir que aqui tem o valor 1, né? Por que o valor 1? Porque o valor 1 não altera o valor do A. 1 vezes A continua sendo A, né? Então, multiplicando 1 vezes A, continua sendo A. Só que aí a gente pode fazer que isso daqui é exatamente igual a A vezes 1 menos TA. Menos T, no caso, né? Não TA. Por quê? Porque se a gente analisar isso aqui de novo, agora olhando do lado da distributividade, que foi o que a gente já fez e é mais fácil de observar, se a gente distribuir o A entre 1 fica A1, né? Menos A vezes T, no caso, né? Que é exatamente o que a gente tem ali, ó. A menos TA, né? No caso aqui era TA, mas tá bom. Então, multiplicando por 1 dá o mesmo termo. Então, é meio que uma distributividade inversa. Você consegue praticamente fazer isso. Então, essa é a regra matemática que a gente está utilizando para fazer isso. Então, a gente chega nesse seguinte resultado, que é a fórmula de Bézier, né? Então, que a gente vai utilizar praticamente para achar esse meio ponto que a gente quer, né? Esse ponto específico entre esse segmento de reta, né? Então, beleza. Essa é a primeira percepção que a gente precisa ter. Tá? Então, isso aqui também pode ser considerado uma função, né? É uma função, de certa forma. Só que, bom, se a gente colocar isso num gráfico de função e os dois pontos se cruzarem em y, isso deixaria de ser uma função, né? Porque essa é uma das regras que não permite que seja uma função. Então, enfim, se ela ficar mais ou menos assim, ó. Aí aqui deixaria de ser uma função. Espera aí. Então, se esses dois pontos se cruzassem assim. Porque isso aqui não é permitido. Porque implicaria que um valor de x tem que dar dois valores de y diferentes. Então, isso aqui gera uma bifurcação. Dois valores diferentes não faz sentido. Enfim, seria um dos problemas. Mas, enfim, vamos seguir com essa ideia aqui, porque não vamos entrar em detalhes disso agora, não. Agora, não vamos entrar em detalhes disso, na verdade, né? Não agora. Enfim. Beleza, então vamos utilizar essa ideia aqui e vamos seguir esse padrãozinho aqui que a gente achou, né? Que é praticamente a mesma coisa, né? Só que a gente deixou dessa forma aqui. Então a gente só reajustou, modificou, manipulou os números, mas o resultado é o mesmo. Então, beleza. Tá, agora o nosso propósito aqui é conseguir fazer uma curva. Essa curva que a gente quer fazer vai ter que utilizar essa ideia que a gente pegou aqui de princípio inicialmente. Então, vamos lá, vamos reaproveitar esses pontos aqui e vamos jogar eles aqui pro lado. Vamos salvar. Eu só não sei se esse Scalidal tá bugado. Agora funcionou. Não sei, parece que tá meio bugado. Achei que eu ia perder todos os dados que eu tinha aqui. Tá, agora a gente vai remover essa linha, vamos deixar só os pontos aqui. E a gente vai criar um terceiro ponto, que vai ser esse ponto azul aqui.
Será que eu consigo centralizar ele no meio aqui? Não, né? Teria que ter uma reta aqui. Vou colocar ela temporariamente. Eu não sei porquê, mas esse Slopness está resetando o estado dele, né? É estranho. Tá. Bom, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Ou um triângulo retângulo não, né? Um triângulo isósceles. Porque daí a gente tem dois lados iguais aqui. Então, a gente está cruzando praticamente essa linha aqui. Vamos só colocar ela de verde para ficar mais visual. Então, a gente está cruzando do ponto A para o ponto, vamos chamar B aqui. E depois do ponto B para o ponto C. Esse aqui vai ficar de vermelho. Então, uma ideia é a seguinte. A gente pode aplicar, né, a fórmula de Bézier aqui em cima. Daqui para cá e daqui para cá. A gente vai aplicar a fórmula de Bézier desse para esse e desse para esse. Só que a gente vai pegar um T, né, que vai começar gradualmente crescendo. Então ele vai começar bem pouco, sabe? Tipo, ele vai começar daqui, vai crescendo, vai crescendo. A gente vai incrementando isso com for, praticamente. Mas ele vai começar quase em zero, na verdade. Não quase em zero, mas em zero. E aí ele vai crescendo. De acordo com que ele vai crescendo, a gente vai chegando até B, né? No caso, até 1, no caso. Vamos lá, um quarto, meio, e etc. Até chegar em B. E é praticamente isso. O mesmo a gente vai fazer para isso daqui, né? Então, se a gente pega esse termo daqui, a gente vai pegar ele de B para C, né? Ele vai começar aqui, vai indo para cá, para cá, para cá, para cá, e vai crescendo. Por que eu estou explicando essa ideia? E talvez possa não estar fazendo mais sentido agora. Porque é exatamente esse conceito que a gente vai utilizar para gerar esse círculo. Vou tentar deixar um pouco mais claro agora. Por quê? Se eu pego esse pequeno termo daqui e eu pego esse mesmo termo daqui para cá, a gente consegue traçar uma reta entre esses dois, certo? Agora imagina que essa reta vai começar bem pequena, daqui para cá, depois daqui para cá, depois daqui para cá. Aí vai crescendo, né? Deixa eu até mudar a cor, porque senão vai atrapalhar. Daqui para cá, aí um laranja agora, um azul. Daqui para cá, opa. Aí daqui para cá, depois. Nossa, tô trocando a cor ali sem ver. Aí depois novamente. Aí daqui para cá. Ó, praticamente o que vai acontecer aqui é que você pode ver que, de acordo com que eu vou fazendo isso, criando essas linhas, ele vai causando esse efeito. Até ele chegar aqui e aqui. E aí vai causar esse círculo aqui, ó. Então, é justamente esse princípio que a gente está utilizando. Então, quando a gente aplica a fórmula de Bézier aqui, nessa reta, nesse ponto B em específico, a gente também aplica nesse outro aqui, que vai dar um ponto. Depois, a gente vai pegar esse outro segmento que ele gerou nesses dois, e vai aplicar nesses dois segmentos, nesse segmento gerado, né? Onde ele deu o ponto, esse ponto aqui e o ponto aqui, e a gente vai aplicar a forma de Bézier em cima desses dois resultados. Então, esse aqui sendo o valor A e esse aqui sendo o valor B. E assim, a gente vai conseguir gerar esse efeito de curva, né? Na programação a gente vai ver isso com mais detalhe, vai ver visualmente isso acontecendo, então vai ficar muito óbvio aqui. Então, praticamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos fazer matematicamente isso aqui agora. Então, seria o quê? Vamos pegar aqui nossa fórmula. Ela é bem simples, né? Mas vamos pegar aqui só para deixar escrito. Vou apagar tudo aqui para cima, peraí. Beleza. Então, essa é a nossa fórmula. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai substituir aqui agora. A gente, na real, a primeira a gente já pode reaproveitar, né? Então, isso aqui é referente a essa parte. Referente a essa parte vai ser o quê? Vai ser B no lugar do A. No lugar do B, a gente coloca o C, né? Vai ficar assim. Então, vamos dar um nome para isso aqui também. Vamos dar um nome para isso aqui de... sei lá, B2. Isso aqui vai ser o nosso A2. Na verdade, vamos chamar isso aqui de P0 e P1. É mais fácil. Beleza, então esse aqui, o P1, é de B até C, né? Então ele vai, pega o B aqui, mais o C aqui, no caso. Então, beleza, a gente pegou isso. Agora, depois daquela explicação que eu falei, de que a gente vai pegar, por exemplo, esse ponto aqui específico, ele vai retornar algo mais ou menos aqui assim, e aí depois a gente vai comparar esse ponto com esse ponto aqui, é justamente isso. Então a gente vai pegar agora 1 menos t, né, vezes P0 mais t vezes P1. Então, quando a gente faz isso, a gente está falando justamente de traçar, né, essa reta aqui para o ponto específico, que ele vai começar a partir daqui, aí depois vai vir para cá, aí depois para cá, depois para cá, e vai para cá. Desenhando dessa forma é como ele vai fazer as retas. É literalmente pegar um ponto em x e y ali, depois pegar um ponto mais aproximado, vai sempre riscando um próximo do outro assim. Então, no fim das contas, ele vai gerar uma curva mais ou menos assim. Dessa forma. Então, o princípio é esse, né? Então, a gente pega de A a B aqui, de B a C, né? Com isso, a gente pegando aqui ele não vai pegar esse aqui todo de uma vez, né? Obrigatoriamente. Ele vai pegar desse ponto específico e aqui vai pegar o mesmo ponto específico, já que a gente está utilizando o mesmo T para o outro lado. O T é o mesmo T que vai ser usado tanto no P0 e no P1. Então, ele vai pegar exatamente um risco mais ou menos assim. E beleza. Achando esse meio ponto, a gente pega e aplica esse aqui em Bezier novamente, que vai fazer o quê? Vai pegar o mesmo pedacinho nesse ponto específico aqui, ó. E quando a gente faz até o TC1, de 0 até 1, ele vai fazer esse efeito de curva aqui. Essa é a explicação. Essa acho que ficou claro agora. Se não tiver ficado, quando a gente for fazer o código, acho que talvez fique mais claro. Enfim. Deixar aqui só dessa forma aqui. Tá, eu acho que isso aqui já vai servir como uma explicação. Vou salvar aqui agora. E agora a gente vai para a parte aqui do código mesmo. Então, vamos criar o nosso arquivo em C. E a gente vai utilizar o raylib aqui para poder desenhar isso. Então, main.c include raylib.h int main void turn 0. Então a gente coloca aqui, fala que a gente não quer usar parâmetros, né? Para ele não. Para ele especificar no momento da compilação ali que a gente não quer parâmetros. E é isso, que é o nosso código padrão. Vamos criar um makefile aqui para a gente rodar isso toda vez. Makefile. Então, vamos criar o nosso out. Vai ser o mkdir-p, para ele criar pasta, já existe, ele não cria de novo. E vamos compilar. GCC, src, tudo que for C, caso a gente crie algum outro arquivo depois, não sei. Traço o, out, não, é build/out. Beleza. Agora, a gente vai fazer o nosso run aqui. Eu sempre chamo de run porque eu sempre uso para rodar. E ele vai praticamente acessar aqui o /build out. Só que antes de rodar ele tem que compilar, né? Então a gente chama a função out aqui, o out aqui em cima, no caso. Essa é a nossa configuração do out aqui no run.
Beleza, vamos ver se ele vai compilar isso aqui sem erro. Ah, na real vai dar erro porque eu não incluí o raylib, né? Então tem que colocar lib raylib. Então, beleza. Nossa, tá bem quebrado meu terminal com ficha aqui no VS Code. Make run. Tá. Aparentemente ele gerou o build aqui, então. E não deu nenhum erro, então parece estar certo. Vamos fazer o nosso init window. 800, 600, Bezier curve. Vamos fazer um close window. Internal point intervariable. Então, while showed window show close. Tá. Agora vamos fazer um begin drawing e o end drawing. Beleza. Agora a gente precisa limpar, né, tudo aqui. Clear background, vamos colocar preto aqui mesmo. Vamos ver se ele vai gerar nossa janela aqui, só para ter certeza que está funcionando. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Talvez colocar um set target FPS 60 aqui por enquanto só, mas não, isso não é necessário. Ele já iria funcionar com o valor padrão ali. Tá, ele surgiu na minha outra tela aqui, mas eu trago para cá. Então, tá aqui. Essa é a nossa janela. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar 3 pontos aqui. Então eu vou inicializar ele aqui em cima mesmo. Vector 2 vai ser os nossos pontos, né? Vai ser 3 no caso, então beleza. Vamos colocar aqui. Ele vai começar no 200, né? Em x. Aqui a gente está modificando primeiro em x, né? Então, horizontalmente. Depois o meio vai ser 400, depois 600. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ser em y o ponto do primeiro ponto, né? Então vamos colocar 400. Aqui, o do meio, o ponto do meio, né? O ponto do triângulo do meio vai ser 200 para ele ficar em cima assim. E agora vamos colocar 400 também, para ele ficar como um triângulo isósceles aqui mesmo. Então, beleza. Bom, vamos renderizar esses pontos aqui. Vamos renderizar eles aqui embaixo. Vai ser um for int i recebe 0, enquanto i for menor do que 3 e mais mais. Deixa eu ver. Na verdade, que pode começar em 1, né? Porque daí a gente já pega. Não, não, na verdade é 0 mesmo, porque a gente vai renderizar os pontos, né? Os pontos a gente renderiza todos esses daqui. Então nem precisa abrir bloco aqui, na verdade. Então só fazer um draw circles, circle v. E a gente passa o points na posição i. Daí a gente coloca um tamanho aqui para a linha. Vamos definir aqui para não ter que ficar criando vários tamanhos. A line size vai ser 1, tá bom? Radius size vai ser 2 aqui. 3. Tá. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar a i, porcentagem de 2, né? Se sobrar alguma coisa, essa divisão a gente vai renderizar a cor vermelho, senão a gente desenha um sky blue aqui. Porque daí a gente diferencia os pontos ali. No caso aqui é 2 pontos. Beleza. Então vamos ver se isso aqui vai renderizar os nossos pontos, né? Tá, eles estão bem pequenos. Vamos deixar um pouco maior. Eu coloquei o line size, né? É o radius size aqui. Coloquei o valor da linha, não do raio. Agora sim tá certo. Beleza. Então a gente tem nosso triângulo aqui. A gente pode traçar as retas entre eles também. Então vamos traçar aqui. Vai ser... Vamos reaproveitar esse for praticamente. Aqui em cima. Só que ele começa do 1. Daí a gente faz um
Draw line zoom. Beleza. E daí a gente vai passar o ponto i-1, né? Porque a gente quer começar da esquerda ao atual e da esquerda ao atual. Então a gente vai fazer isso 2 vezes. E aqui vai ser o points na posição i. Float, aqui sim vai ser o line size, né? E a cor vai ser green. É, tá bom. Vamos ver se funciona. Tá, funcionou. Então a gente já traçou uma linha aqui. Beleza. Criamos nossos segmentos de reta. Agora vem a parte onde a gente vai criar aqui o nosso LERP, né? Lerpirtorpirose aqui agora. Então vai ser um vector 2. Vamos criar uma função static inline. Nem precisava, né? Mas vamos criar assim. Então ela vai retornar um vector 2, né? E o nome dela vai ser ler. E vai retornar. Vai receber, no caso, né? Um valor A, que vai ser um vector 2. E um valor B, né? Vai ser vector 2 também. E um float, que vai ser o nosso T, né? No caso. Então no fim a gente vai retornar aqui um vector 2. E aqui a gente vai pegar o menos AX, né? Porque a gente tem que fazer para os dois axes ali, o x e y. Então, os dois eixos, né? E agora a gente vai somar isso aqui com a t vezes, no caso... na real, não multipliquei aqui vezes t. Opa! T, já ia fazendo errado aqui. AX, beleza. Então, é isso. Que é o eixo x. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Multiplicar o t vezes o nosso a. Nosso bx, no caso, agora, né? Então, é isso. Lembrando que o B aqui, né? Ele é uh, o nosso A, B, C. Então ele é o B. Talvez fique confuso, mas ele é esse aqui, ó. A gente está fazendo esse termo. Copia para baixo. Mesma coisa, só muda para Y aqui. E agora a gente está fazendo para o eixo Y aqui. Então, beleza. Então a gente tem nossa interpolação linear aqui. Então a linear interpolation, aqui o nome. Por isso que a gente chama de LERP. É um padrão comum aí que o pessoal gosta de usar. Então, é isso. Então a gente já descobriu como acha esse valor, né? Que é utilizando essa ideia aqui. Então vamos lá. Vamos pegar o nosso LERP aqui agora e a gente vai ter que criar um valor para ele aqui da seguinte forma. Então vai ser nosso vector 2a vai ser igual ao ler de points na posição 0, points na posição 1, né? Que é o valor de AB, com o valor t que a gente não tem ainda, mas eu vou colocar ele aqui. Depois a gente cria esse valor t. E agora a gente vai fazer de 1 para 2, aqui no caso, né? Que é de B para C. Tá, vamos fazer o seguinte. Para a gente poder criar esse valor, a gente vai fazer um for aqui. Então esse for vai de... Ele é um int que vai de 0 até 100, né? Função somatória aqui, praticamente, né? A gente poderia colocar lá e desenhar uma função somatória onde ele faz exatamente isso, mas não precisa. Mas seria só uma função somatória ali, onde o i, vai de 0 a 100, né? E ele vai repetir todo esse processo aqui. Que é reutilizar a função de Bézier lá, a fórmula de Bézier,
no segmento da esquerda, depois no segmento da direita, e depois reaplicar em cima novamente a fórmula em cima do resultado do segmento da esquerda e do resultado do segmento da direita. Então, é isso. Tá, então agora a gente vai pegar aqui, porque a gente vai criar o nosso T. Nosso T, ele vai ser um float, que ele vai ter I, né, dividido por 100. Só que aqui a gente tem que colocar 0, né, porque em C, se você não considerar isso aqui como um float, ele vai fazer um comportamento não interessante, né, pra gente. Então vamos colocar aqui 100.0 e F para indicar que é float, né, e não double. Beleza. Aqui vai ser o nosso valor B, né? E aqui vai ser o nosso... Só com isso aqui a gente já consegue ter um valor interessante para renderizar. Então a gente pode, por exemplo, pegar um line... line... Isso aqui ainda não vai ser totalmente resultado, mas vai dar uma noção melhor do que a gente calculou ali. Então, vai ser um draw line. A gente vai passar a linha A, a linha B, a line size, né? E a cor, a gente vai colocar... Vamos fazer ele ficar alternando a cor para ficar mais fácil. Então, e porcentagem 2 red e blue. Eu acho que tá bom aqui. Então, se eu não tiver errado nada, acho que isso aqui vai dar um resultado interessante pra gente analisar. Tá, ele já trouxe exatamente esse ponto. Para que fique muito mais visual, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer isso em steps. Então, para que ele faça isso em steps, a gente pode fazer o range e ir aumentando com o tempo. Então, vamos criar algumas variáveis aqui. Então, range rlimit, que é o range limit, a gente vai começar ele com 1, né? E a gente também vai ter que ter um float aqui, renew, mais de stage, né? Ele vai começar em 0.0. Beleza. Então, isso aqui, a gente substitui o 100 aqui por rlimit, né? Porque daí o valor máximo para rlimit é 100, no caso, né? Mas a gente vai começar ali com 1 e vai aumentando para a gente conseguir visualizar isso em steps, para ficar mais visual. Então, vou pegar rlimit aqui. E no final aqui, a gente sempre vai somar um rlimit mais. Depois a gente usa o stage ali, mas vamos ver como é que fica aqui. Opa! Agora como eu não limitei, eu não limitei ele, então se rlimit... Bom, por algum motivo, o meu vídeo travou. O fundo do vídeo travou quando eu tava gravando, só ficou a minha câmera. Mas eu dei Ctrl Z e voltei exatamente de onde a tela travou ali no vídeo, né? Foi essa parte aqui. Então, se eu rodar isso aqui, vai dar exatamente o mesmo problema que tinha dado lá. E meu vídeo tinha travado de fundo. Mas, bom, é só fazer o seguinte, ó. A gente pega aqui rlimit menor do que 100, né? Aí a gente incrementa. Se não, se ele for menor do que 100, a gente vai lá e só coloca o rlimit para 1 de novo. Porque dessa forma daí ele reseta, né? Pra gente poder ficar vendo essa animação. Então, é isso. Agora ele ficou com o comportamento correto que a gente queria ali. Só que isso aqui ainda não é o resultado, né? Pra gente pegar o resultado aqui, agora a gente vai pegar o segmento de reta, né? Que a gente pegou em cima dessa interpolação linear aqui. Então, vamos pegar vector 2. Vamos chamar isso aqui de R mesmo. Vector 2R. E vamos fazer a interpolação linear de A e B, né? E passar o nosso T atual, né? Porque o T tem que ser o mesmo para todos eles aqui. Agora, a partir disso, a gente vai ter que armazenar um valor aqui, né? Então, deixa eu ver se tá gravando aqui ainda. Então, vector 2. E a gente vai armazenar old R, chamar. Então, a gente vai colocar aqui ele como o ponto inicial, né? Que é, no caso, o point 0. Então,
Beleza. E aí, sempre que a gente criar esse novo ponto e renderizar ele inteiro, a gente atualiza o ponto atual para o ponto antigo, porque ele precisa de sempre um ponto anterior para ficar fazendo essa reta, né? Então, agora aqui a gente vai substituir pelo old R. Reta não, né? Segmento de reta. E aí a gente coloca esse outro aqui. Esse outro ponto do segmento de reta. Então ele vai desse ponto até esse ponto aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, agora tá aqui. Nossa reta sendo... fazendo uma curva, no caso, né? Beleza. A gente consegue até deixar ele com esse stage que eu criei aqui, mas não usei. Mas ele seria mais ou menos pra gente poder pegar o get frame time e multiplicar ele, sei lá, por 10 aqui. E a gente pode fazer um C-stage maior do que 1.0. Daí ele faz isso. E daí dá um tempo para ele poder renderizar isso. E aqui o stage a gente zera novamente ele para 0. Então, beleza. Vamos ver como é que vai se comportar. Agora ele ficou bem mais lento. Ó. Se a gente colocar, por exemplo, trocar do old R para o A, a gente vai ver um comportamento interessante também, que é ele partindo do segmento de reta da esquerda até o ponto exatamente ali do meio, em que ele vai fazendo a curva praticamente. Então, a gente consegue visualizar isso. A forma de visualizar ajuda bastante, é como você vai compreender ele também. Então, ó, vai pegando desse segmento aqui, indo até o ponto em que ele está fazendo aqui. Então é praticamente isso. Era esse o vídeo. Espero que tenha ficado legal. E até o próximo vídeo aleatório.